uma excelente noite. O SBT Interior promove a partir de agora o último debate na TV aberta com os candidatos a prefeito de Araçatuba antes das eleições no próximo domingo, dia 6. Você também acompanha essa transmissão pelo nosso portal de notícias, o sbtinterior.com/ao vivo e de forma simultânea pelas rádios Cultura FM 95.5 e Nova Brasil FM 90.1. Além do YouTube e também do Facebook das rádios. Estão presentes os 5 candidatos que disputam o cargo de prefeito de Araçatuba. Eles, inclusive, serão chamados pelos nomes que foram registrados na Justiça Eleitoral. A posição deles aqui no estúdio foi definida por sorteio nesta ordem que você acompanha agora. Veja. Bruno Pandini, do Partido Novo. Zanata, do PL. Borella, do PSD, Cido Prefeito, do PV e Dr. Felipe Fornari, do PP. Muito bem, para este debate temos ainda a presença de 2 representantes da OAB de Araçatuba, a doutora Lucila Coga, presidente da OAB em Araçatuba, e também a doutora Carla de Arantes, que é vice-presidente. Elas vão analisar os pedidos de direito de resposta ao candidato que se sentir ofendido em sua honra ou que sofra ataques pessoais. Se for aceito, o candidato falará no início do bloco seguinte. Caso a ofensa seja no último bloco, o candidato falará após as considerações finais. O debate será dividido em 5 blocos. Veja agora as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, o profissional faz a pergunta sobre 5 temas já definidos. O mediador sorteia quem irá responder. O candidato sorteado escolhe quem vai comentar. A resposta tem 1 minuto e 30. O comentário e a tréplica, 45 segundos. Nenhum candidato poderá perguntar ou responder mais de uma vez neste bloco. Então peço que os candidatos prestem atenção na pergunta que será feita pelo Flávio Zani. O primeiro tema abordado será assistência social. Zani, boa noite. Olá, boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos, boa noite ao público de casa. A minha pergunta tem a ver com a data que nós comemoramos ontem, que foi o Dia do Idoso. A cada novo censo que é divulgado, a população idosa aumenta em todo o país e aqui na nossa cidade não é diferente. Então eu gostaria de saber do candidato que for sorteado qual as suas propostas de governo, se é que existem propostas específicas para esse público com mais de 60 anos e que depende da prefeitura para ter acesso a serviços como saúde, lazer aqui na nossa cidade, inclusive emprego. Porque muitos chegam aos 60, 70 anos ainda no mercado de trabalho. Ok, Flávio, obrigado pela sua participação. Então agora eu vou sortear o candidato que irá responder a pergunta do Flávio Zani. Os nomes estão todos nesses envelopes aqui, Então a gente vai misturar aqui para saber exatamente o candidato que irá responder a primeira pergunta. Pela ordem de sorteio, então, Dr. Felipe Fornari, do PP, é quem responde a pergunta do Flávio Zani. Doutor, o senhor pode ficar neste primeiro púlpito aqui. Quem o senhor escolhe, então, para comentar depois a resposta? Pode ser o Cido. Cido, prefeito, por favor, então. Candidato Dr. Felipe Fornari, o senhor tem 1 minuto e meio, então, para fazer a sua resposta. Bom, boa tarde a todos. Prazer mais uma vez estar aqui nesse último debate. Um debate que, com certeza, vai tornar os rumos da cidade para essa próxima eleição no domingo. Então, quando a gente fala de idosos, a gente tem que ter uma visão mais ampla. Foi fechado o Centro do Cuidado ao Idoso e agora é hora de retomar. O nosso programa de governo contém essa reforma, essa manutenção do Centro de Cuidados aos Idosos. Além disso, a gente vai promover o Qualifica Mais, que é um sistema através da Prefeitura e através do Sistema S, que vai capacitar as pessoas, principalmente os idosos e os jovens, que queiram participar de funções e a gente vai saber por intermédio das empresas para qual objetivo e ela vai participar. Então ela vai ter uma capacitação já produtiva da prefeitura e essa pessoa, esse idoso, já pode sair empregada indo diretamente para o mercado de trabalho. Isso com certeza vai gerar maiores oportunidades, vai auxiliar o idoso e toda a sua família nesse programa e vai dar mais qualidade de vida. Pois nós sabemos que a aposentadoria é pouca e às vezes as rendas das pessoas mais carentes precisam de um extra. Então, através desse plano, que é muito importante para o desenvolvimento da cidade, não só para os idosos, mas para toda a população, que já sai empregada e já vai garantir o seu sucesso profissional.
Ok, candidato. Agora o candidato Cido Prefeito do PV tem 45 segundos para a réplica. Você sabe, eu fui o prefeito que abriu o Centro de Convivência do Idoso. Infelizmente, parece que ele foi fechado, mas nós vamos reabrir. A ideia da creche do idoso, de espaço de convivência, é absolutamente fundamental, né? A outra coisa que nós nos preocupamos, assim, eu não acho que idoso tem que voltar a trabalhar, idoso tem que curtir a sua aposentadoria. Nós temos que construir espaços de convivência, de lazer, para que a pessoa tenha uma vida na terceira idade, uma vida idosa saudável. Então, nós vamos, com todas as nossas forças, junto ao governo do presidente Lula, criar espaços para que os idosos possam desfrutar dos seus últimos dias. Dr. Felipe Fornari, agora, do PP, tem 45 segundos para a tréplica. Nós vamos criar o Parque do Povo, o primeiro Parque do Povo da história de Araçatuba. Esse parque vai consistir em campo de futebol, quadra de areia, uma quadra poliesportiva, uma pista de caminhada às pessoas, um espaço para as crianças e academia ao ar livre aos idosos. Isso irá proporcionar um espaço de convivência familiar em que nós podemos levar toda a nossa população, toda a nossa cidade a esse lugar. Porque a gente sabe, nas nossas andanças, que a maior reivindicação é um espaço de lazer que hoje, infelizmente, nós não temos na nossa cidade. Então, esse vai ser um marco para a história de Araçatuba, que com certeza vai beneficiar todas as pessoas e principalmente o idoso. Ok, candidatos, agradeço a participação de vocês nesta primeira rodada. O próximo tema a ser abordado aqui será meio ambiente. Quem fará a pergunta é a radialista Denise Duarte, da Rádio Cultura FM. Denise, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, convidados, candidatos, a todos que estão em casa nos acompanhando. E a minha pergunta é sobre o meio ambiente aqui da cidade de Araçatuba. Sabemos que moramos em uma cidade quente e a cidade tem um déficit de arborização e também a necessidade de substituição de árvores inapropriadas aí por árvores nativas e também um excessivo descarte irregular de lixo que, entre tantos problemas, contribui para o surgimento da dengue. E a minha pergunta é: qual a proposta efetiva para esses dois fatores relacionados ao meio ambiente da nossa cidade? Ok, Denise, agradeço pela sua participação. Vou sortear então o candidato que irá responder a pergunta da Denise. Pela ordem então do sorteio, o próximo candidato Borella, do PSD. Candidato, por favor, quem que o senhor escolhe então para comentar depois a sua resposta? Felipe. Felipe, doutor Felipe Fornari. Candidato Borella, o senhor tem 1 minuto e meio então para responder a pergunta. Fique à vontade. Realmente hoje a nossa natureza reclama muito pelo mal que o ser humano está fazendo, pelo desrespeito que nós estamos tendo com a natureza. Nós temos hoje um plano, sim, de reflorestamento urbano na nossa cidade, e onde tem as espécies certas para que elas sejam plantadas em cada local. Tem as regras para a supressão das árvores, mas nós precisamos fazer mais ainda. Nós temos hoje, foram instalados 5 ecopontos, vamos aumentar esses ecopontos, porque infelizmente ainda temos algumas pessoas que ainda relutam em fazer descarte em local não permitido. E nesse caso nós estamos fazendo uma fiscalização rigorosa com relação a isso, e nós vamos aumentar ainda mais esses pontos porque é uma despesa muito grande que a prefeitura tem com esse tipo de descarte irregular. Também vamos trabalhar para reflorestamento da nosso Ribeirão Baguaçu, que é um importante manancial que fornece água para 50% do nosso município. Isso nós precisamos trabalhar o mais rápido possível. Muito já foi feito, a própria Samar já trabalhou, já replantou mais de 10 mil árvores, mas nós precisamos ainda fazer essa mata ciliar voltar ao normal, recuperar as nascentes que hoje, infelizmente, elas estão deixadas de lado. Ok, candidato, então, doutor Felipe Fornari, 45 segundos para fazer sua réplica. É uma grande preocupação do nosso governo em relação ao meio ambiente, que é um problema global. Infelizmente, a gestão deixou de lado e nós sofremos hoje com esse calor excessivo. Nós estivemos ali na Pompeu, na continuação, que não tem árvores. Inclusive, a nossa câmera até esquentou, tivemos que parar de gravar. Então, é muito importante, quando a gente for fazer ampliação, ter planejamento,
E o que está faltando aqui é planejamento. Então é necessário, quando for implementar, a gente fazer um programa de poda inteligente, um programa de replantio de árvores, que hoje nós sabemos que o déficit arbóreo gira em torno entre 20 e 30 mil árvores. Então é muito importante, além disso, a gente aproveitar esse reflorestamento e cuidar dos nossos mananciais. Ok, candidato. Agora o candidato Borella, 45 segundos para fazer a tréplica. Realmente a nossa cidade é uma cidade quente. Sempre foi assim. Fui nascido e criado nessa cidade e ela nunca mudou. É claro que hoje o nosso meio ambiente ele está sofrendo um pouco mais pelo próprio desmando do homem. Mas nós temos esse planejamento nosso de replantio de árvores, nós vamos fazer com maior rigor. Criar regras, como já existe, mas criaremos regras mais rigorosas para a supressão dessas árvores. E nesses locais onde existe a necessidade de plantio, nós faremos isso e já temos, inclusive, no nosso horto florestal, um local onde várias mudas de plantas são distribuídas à população para fazer esse replantio. Ok, agradeço então a participação dos candidatos. Lembrando que nenhum candidato pode comentar ou responder mais de uma vez no bloco. O próximo tema agora será a geração de renda. A pergunta será feita pela jornalista Thalia Paro, do portal de notícias Hoje Mais. Thalia, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, candidatos. Boa noite, telespectadores. A minha pergunta é sobre geração de renda. Uma matéria publicada recentemente pelo Hoje Mais Araçatuba mostrou um levantamento de 2022, que aponta que o valor médio recebido pelo trabalhador em Araçatuba é inferior ao recebido em cidades como Penápolis, Birigui e Andradina. Eu gostaria de saber quais são as propostas dos candidatos para melhorar a renda do araçatubense. Ok, Thalia, obrigado pela pergunta. Vou fazer então um sorteio para saber o candidato que irá responder a pergunta. Candidato Zanata, do PL. Candidato nesse primeiro púlpito, por gentileza. Quem o senhor escolhe então para comentar depois a sua resposta? Borella. Candidato Borella, por gentileza. Zanata tem 1 minuto e meio então para responder a pergunta da Thalia. Tá. A geração da renda de uma cidade, de uma região, ela tem a sua base, e nós temos repetido isso, na indústria. É necessário que haja um fomento local para que a indústria se desenvolva em Araçatuba, que é uma dor da maioria dos araçatubenses. Nós temos hoje um distrito industrial que carece de infraestrutura. Isso não só prejudica as indústrias que tem lá, como também não chama a atenção de novos empreendimentos. Nós precisamos criar infraestrutura, asfalto, esgoto e iluminação. É necessário também que Araçatuba tenha um DNA de tecnologia. Para que isso nós possamos criar o parque tecnológico. Nós temos várias empresas de tecnologia e esses parques são fundamentais porque eles elevam a renda, justamente como foi feita a pergunta pela repórter. O profissional de tecnologia ele tem uma renda maior. E um outro é a incubadora de empresas, onde pequenos e novos empreendedores, através do Banco do Povo, vão poder ter acesso a crédito e, dessa forma, empreender incubados. A incubação é quando a empresa fica ali, ela começa a amadurecer, ter vendas, e depois de um período onde os seus custos estão ali sendo bancados pelo poder público, ela sai num período curto e já cria uma vida própria. Isso muda a base econômica, isso muda a realidade da cidade. Aí sim nós vamos ver o comércio e a prestação de serviço, que são fortes em Araçatuba, recebendo esse recurso da base salarial e de todo esse aumento de produtividade. Ok, Zanato, obrigado pela sua resposta. Agora o candidato Borella tem 45 segundos para comentar. Nós sabemos que as empresas, um prefeito, ele não traz uma empresa por decreto. Você tem que melhorar a cidade, deixar a cidade bonita, deixar a cidade atrativa, para que os empresários, para aquelas pessoas que nos visitem, elas sintam vontade de empregar o seu capital aqui na cidade. E ela tem um retorno para isso. Então nós vamos trabalhar para que a cidade melhore, o nosso parque será melhorado, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai trabalhar, criaremos um centro de inovação tecnológica, justamente para que isso seja um grande avanço para que as empresas venham para cá, encontrem uma mão de obra qualificada e também faremos... Deu tempo. Ok, candidato Zanata tem agora 45 segundos para a tréplica. O que nós vamos implementar é Agora sim. Pode ir.
O que nós vamos implementar é uma secretaria profissional. Nós não vamos ter políticos na frente, não pode ser um ex-prefeito ou um político na frente do desenvolvimento econômico. Isso não faz o menor sentido. A partir do momento que você tem profissionais, sim, você gera o desenvolvimento. E em toda essa área a qual eu falei, mas eu adianto, eu tenho um projeto de lei que foi muito importante, que hoje é a Feira do Produtor Rural. Isso gerou renda para o produtor rural regional. Ele agora pode comercializar diretamente o produto dele, não mais tendo intermediadores. Aquelas pessoas do comércio que entravam e teriam maior parte do lucro. Então por quê? Porque é uma proposta profissional. E dessa forma nós vamos ter pessoas técnicas em cargos técnicos. Ok, candidatos, agradeço a participação de vocês nessa rodada. Agora, o próximo assunto a ser tratado aqui neste primeiro bloco será turismo. A pergunta será feita pelo Rafael Rodrigues, do SBT Interior. Rafa, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, senhores candidatos. Senhores, Araçatuba já é um município de interesse turístico desde 2019. Então, recebe uma verba do governo do estado para incentivo nessa pasta. Eu gostaria de saber dos senhores quais as propostas para aproveitar aparelhos públicos voltados para o turismo de lazer que já existem no município e também criar aí novas opções. Ok, Rafa, obrigado pela pergunta. Então, pela ordem do sorteio, quem vai responder agora essa pergunta sobre turismo é o Cido, prefeito do PV. Candidato, por favor. Preciso que o senhor só escolha, então, quem o senhor quer que comenta. O senhor tem a opção do Bruno Pandini ou do Zanata. Zanata? O Zanata não comentou ainda, né, Zanata? Bruno Pandini, por gentileza. Pela ordem, é só o Bruno que pode falar. Isso, é o Bruno que tem que falar agora pela ordem do sorteio, pela sequência. O senhor precisa conversar com o Bruno. Isso. É porque o Zanata, depois, ele não tem como perguntar, o Bruno não tem como comentar ele mesmo, tá bom? Tá ok. Por favor, 1 minuto e meio, então, para o senhor responder. Modestamente, você sabe, eu fui o prefeito que criou a Secretaria de Turismo nessa cidade, né? E também fui o prefeito que, junto com o Antônio Carlos, com o Carlos Nova, começamos a articular a vinda da BQN para essa cidade, né? A mudar o conceito de turismo dessa cidade. Fui o prefeito que criou as leis, né, que transformou o cupim casqueirado e o caldo do artista em pratos típicos de Araçatuba, né? Então, o turismo é uma coisa que está no nosso DNA, do nosso governo. Ao fazer o planejamento do turismo, nós precisamos vender mais o nosso Rio Tietê. O Rio Tietê é um rio belíssimo, ele tem uma história diferente. O Rio Tietê, ele nasce na beira do mar, ele navega contra o mar. Ele deságua no Rio Paraná. Todos os rios correm para o mar, menos o Tietê. Por isso foi o Rio dos Bandeirantes. Então, nós vendemos o Tietê, nós apresentamos essa beleza que é Araçatuba para o mundo durante o meu governo. Ao você propor comidas típicas, ao você propor virada cultural, ao você propor um ambiente de negócios adequados, que traz estaleiro, que traz shopping Praça Nova, você atrai turistas para a nossa cidade. Agora nós vamos fazer uma ponte estaiada sobre o Parque do Baguaçu, para trazer mais turista e engrandecer ainda mais essa querida Araçatuba. Candidato Bruno Pandini tem então 45 segundos para comentar. Olá, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Como no sábado passado eu fui excluído do debate da Globo, pude assistir como cidadão e eleitor e fiquei decepcionado com aquilo que eu vi. É só um empilhamento de propostas. Modesto, Cido, sabe o que é? É o orçamento da pasta do turismo ter menos do que a comunicação social. Então, como é que a gente vai ter turismo se a gente não prestigia isso? Candidatos que falam que não existem turismo na nossa cidade, candidatos que vêm aqui falar sobre assistência social, mas fogem do debate que nós tivemos ontem, candidatos que falam sobre geração de riqueza, mas não vão enfrentar um debate com empresários e industriais. Isso sim é o que a gente não tem. Candidato responsável por fazer as coisas acontecer no turismo, visite as minhas páginas sociais. Ok, candidato, o Cido prefeito agora tem 45 segundos para a tréplica. Primeiro, manifestar mais uma vez o meu apoio e da minha equipe. Nós defendemos que você participasse do debate da Globo. Você sabe, a minha equipe foi lá e disse que todos os candidatos deveriam participar, porque nós achamos que o debate tem que ser democrático e privilegiado. Eu comecei a disputar a eleição em 88 e comecei muito novo também. Na questão do turismo, é importante ressaltar: a cidade está preparada para se desenvolver e nós podemos e devemos ampliar esse debate, né?
Por isso, eu peço a você, eleitor, você que está vendo esse debate tão importante do SBT, que vote na experiência, vote em quem trouxe cultura e turismo para a nossa cidade. Foi o Cido Sério, prefeito, e o professor Hélio Consolaro. Ok, candidatos, agradeço a participação dos senhores. Próximo assunto agora, geração de empregos. Quem fará a pergunta é José Walter, da Rádio Nova Brasil FM. Boa noite, José Walter. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, candidatos. Boa noite ao público que nos acompanha. A geração de empregos é o grande desafio do desenvolvimento econômico de Araçatuba. Gostaria de saber dos candidatos quais as propostas efetivas para atrair novas empresas para Araçatuba e também qualificar a mão de obra, efetivando aí o bom andamento para os empresários e também estabilizando o emprego da população da cidade. Ok, Zé, obrigado pela sua pergunta. Então, por consequência, eliminação do sorteio, quem responderá a pergunta é o candidato Bruno Pandini, do Partido Novo. Então, por eliminação também, quem vai comentar precisa ser o Zanata. Tá bom? Candidato, por favor, então. Pandini, o senhor tem 1 minuto e 30 para fazer, então, a sua resposta. Bom, o que faz uma cidade crescer são duas coisas. Ou as pessoas serem atraídas para morar lá, porque existe oportunidade de emprego, ou porque existe qualidade de vida. Aqui em Araçatuba, nós não podemos oferecer nenhuma das duas coisas com qualidade. A gente emprega 30%, 32% das pessoas em idade ativa. E com relação à qualidade de vida, nós temos mal servidos dos serviços públicos, a começar pela saúde, pelo transporte, por tudo que a gente tem de infraestrutura. E é isso também que faz trazer novos negócios. Então, a cidade ela precisa procurar, alguém que queira investir em Araçatuba vai procurar a oportunidade de mão de obra e mão de obra qualificada, que é o que a gente tem que trabalhar em cima, desde que a gente traga a cidade sendo a líder em desenvolvimento econômico sustentável. E junto com isso, a gente dá um caminho para a cidade para poder atrair, de fato, as pessoas que já geram riqueza aqui e possam aumentá-las e, principalmente, aqueles que não geram riqueza aqui, mas possam trazer. E eles vão perguntar, qual que é a infraestrutura da cidade? O meu empregado ele vai poder ir e vir com segurança ou isso vai ficar a cargo meu? Eu vou ser onerado com isso. O meu empregado tem bons serviços de saúde ou sou eu que vou ter que pagar o plano? O meu empregado tem as condições que a cidade pode dar para se divertir ou tudo é o meu custo? Araçatuba hoje não atrai novos negócios e estrangula as pessoas que hoje geram riqueza aqui. O que a gente precisa fazer é desburocratizar e trazer o desenvolvimento econômico sustentado como a nossa bandeira e a nossa identidade. Zanata tem então agora 45 segundos para comentar a resposta. Bom, obrigado. Lembrando que eu sou o Zanata 22 e quero falar para vocês. É a mesma coisa que eu disse antes. Nós precisamos criar base econômica. Ela é pela indústria. Nós temos essa dor em Araçatuba. Nós temos que dar infraestrutura. É o que nós não temos. A infraestrutura que depende do poder público. Hoje em Araçatuba, 30 mil pessoas vivem na zona de pobreza. Por quê? Porque elas não estão tendo também qualificação. Além da estrutura que eu mencionei, nós estamos de qualificação. Eu visitei várias indústrias. E sabe o que eles me falaram? Nós temos oferta de emprego, porém nós não temos pessoas com mão de obra qualificada. E é necessário que o poder público alcance essas pessoas, estimulando essas pessoas, porque muitas delas nem sabem que existem essas ofertas de emprego. Então essa é a base do início de um crescimento econômico. Ok, candidato, obrigado. Agora o Bruno Pandini tem 45 segundos para a tréplica. Aproveitar para lembrar você que o Zanata 22 também é uma pessoa que fala sobre o parque industrial, mas dentro dos industriais ele não tem o prestígio de ter dado aquilo que eles pediram durante o seu mandato como vereador. Lembrando que o Zanata também se omitiu num debate muito importante promovido pela LIDE, que são de empresários da região da nossa região noroeste, que tem a capacidade de mudar o jogo para todos nós, em trazer as empresas. Eles não trazem não só porque ele não veio, mas porque também as administrações anteriores, seja do CIDO, seja do dilador, não façam com que as cidades sejam atrativas. E lembrando que o único candidato que tem a capacidade de gestão e poder fazer diferente pela cidade chama Bruno Pandini e o meu número é 30. Ok, candidatos, e assim a gente encerra este primeiro bloco. Já tem mais debate com os candidatos a prefeito de Araçatuba. No bloco seguinte, os candidatos farão confronto direto com o tema de livre escolha. SBT Interior nas eleições 2024. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Araçatuba. Essa transmissão, lembrando, é feita de forma simultânea pelo nosso portal, o sbtinterior.com/ao-vivo e também pelas rádios Nova Brasil FM 90.1 e Cultura FM 95.5.
Este segundo bloco será de confronto direto com tema de livre escolha. Veja as regras. Neste bloco, o mediador sorteia quem irá fazer a pergunta. O candidato sorteado escolhe quem vai responder. A pergunta tem 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio, a réplica e tréplica 45 segundos. Nenhum candidato poderá perguntar ou responder mais de uma vez neste bloco. Então, pela sequência, vamos sortear o primeiro candidato que fará a pergunta deste segundo bloco. Candidato Cido Prefeito do PV. O senhor tem também quem o senhor vai escolher para responder, candidato? Eu vou escolher, em primeiro lugar, o candidato Borella. Borella, por favor. O senhor então tem 30 segundos para fazer a sua pergunta de livre escolha. Eu perguntei ao Borella sobre a história do fantoche no último debate, mas agora eu vou perguntar sobre habitação. Eu me preocupo muito com a questão habitacional da nossa cidade e quero saber qual é o seu projeto para suprir a deficiência de habitações na nossa cidade. Candidato Borella, 1 minuto e meio para o senhor responder. Realmente, Cido, essa é uma preocupação nossa também. É claro que você desenvolveu um bom trabalho na sua gestão e esse também, com a parceria público-privada, também foram distribuídas mais de 4 mil residências. E nós vamos continuar no nosso governo com esse trabalho, com o governo federal, com o governo estadual, nós iremos fazer isso. Mas também comprometo com a população de Araçatuba, que foi feito aí, foi dado para a população a sua escritura, foram mais de 5 mil residências, famílias que foram beneficiadas. Esse era um grande sonho de pessoas que viviam há décadas esperando essa sua escritura e isso foi feito. E nesse nosso governo, nós faremos, hoje restam no máximo umas 116 casas, residências que ainda não têm sua escritura. E esse é o nosso compromisso. Quando a pessoa recebe aquele seu título daquela sua residência que ele morava há anos e ainda não tinha aquele título que lhe dava segurança jurídica, isso é muito importante. Nós conseguimos fazer isso com mais de 5 mil famílias e nós vamos continuar porque a residência, a casa própria é o sonho de todas as famílias, principalmente daquelas pessoas de baixa renda. O senhor tem ainda 17 segundos, tudo bem? Desculpa. Quer complementar? O senhor tem mais 15 segundos. Então, esse é o nosso compromisso com a nossa população, de distribuir mais, de dar mais essa garantia a todos da população de Araçatuba. Ok, agora o candidato, então, Cido Prefeito, tem 45 segundos para fazer a réplica. Não, você sabe, Borella, eu entreguei ao longo de 8 anos mais de 21 mil unidades habitacionais nessa cidade. Quase 4 mil no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, quase 17 mil no faixa 2 e quase 1.000 no faixa 3. E eu acho que é muito importante você arrumar o dinheiro para construir a casa, para pautar o projeto. Claro, o papel é importante do ponto de vista da regularização, mas o papel não protege a pessoa nem da chuva, nem do sol. O que protege a pessoa do sol e da chuva, eu sou filho de gente que não tinha casa para morar, eu sei o que protege é a construção da casa. E nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida na nossa cidade. Candidato Borella tem 45 segundos para a tréplica. Realmente, Cido, você tem razão quando você diz que realmente é a casa que protege a pessoa da chuva e do sol. Mas quando ele não tem a garantia que aquela casa é dele, que ele não tem aquela garantia, ela não tem o documento, a qualquer momento ele pode ter um problema, isso causa um grande incômodo para aquela família. Nós andando pela cidade, nessa nossa campanha, nós ouvimos vários relatos de pessoas que agradecem, que aguardavam isso há décadas e hoje elas têm aquela garantia de dizer, essa casa é minha, essa casa ninguém toma de mim. Então isso é um prazer muito grande. É claro que construir, e nós vamos fazer isso, tanto com o governo federal como o governo estadual. Isso é um compromisso que nós assumimos com a nossa cidade e com a população de Araçatuba. Ok, candidatos, lembrando que nenhum candidato poderá perguntar mais de uma vez ou responder mais de uma vez. Vou fazer agora, então, o segundo sorteio dos candidatos, o candidato que fará a próxima pergunta agora. Então, pelo sorteio, o candidato que irá fazer a pergunta, Borella, PSD. O senhor tem, então, 30 segundos para formular sua pergunta de tema livre. Quem o senhor escolhe, então, para responder? Eu vou retribuir a pergunta ao Cido. Cido Prefeito, então, o senhor pode voltar ali ao púlpito. Candidato Borella, 30 segundos, então, para o senhor fazer sua pergunta. Candidato, nós sabemos da importância do esporte paralímpico na nossa cidade, no nosso país. Qual que é seu projeto para esse
para para esse tipo de esporte. Candidato Cido Prefeito, 1 minuto e 30, então, para fazer sua resposta. Você sabe, pergunta fácil, eu tenho que dizer, você sabe. Modestamente, eu fui o prefeito que mais investiu em esporte na história da nossa cidade, muito modestamente. A gente incentivou as escolinhas, a gente transformou a quadra, tanto do vôlei futuro quanto a quadra de basquete em algo apropriado para esses esportes, e nós permitimos que as pessoas com deficiência começassem a participar das nossas atividades. Também fui o prefeito que construiu a Praça da Juventude, a Praça do Skate, né? E várias pistas de caminhada na cidade, como a Nova Pompeu. Todos esses equipamentos nós colocamos de maneira propícia. Por exemplo, na Nova Pompeu, nós colocamos o caminho dos cegos, o piso tátil, para que os cegos pudessem caminhar por ali. Nós sempre tivemos essa preocupação. Então, nós vamos investir no esporte, vamos aumentar o orçamento da Secretaria de Esportes e vamos permitir que Araçatuba se destaque. Além da Praça do Skate, que hoje é esporte olímpico, nós vamos construir um espaço na zona sul da cidade, para a turma do break, para a turma do rap, para a turma da dança, também ter o seu espaço olímpico. Candidato Borelli, então, tem 45 segundos para fazer a réplica. Eu fiquei preocupado agora, Cido, que eu pensei que você tinha construído o estádio Ademar de Barros e tivesse trazido o Tietê para Araçatuba também. Mas, veja bem, nossa administração, ela incentivará muito o esporte paralímpico, porque ele aumenta a autoestima daquela pessoa. Nós já temos um projeto juntamente com a PAI, onde os atletas lá da PAI são levados até o estádio e eles participam de esporte. Já tivemos até uma Olimpíada de várias APAIs aqui na nossa cidade. Isso é muito importante, aquelas pessoas que necessitam de uma autoestima, de melhorar o seu rendimento. Inclusive, nós temos atletas paralímpicos que também são beneficiados pelo Bolsa Atleta. E isso a gente vai incentivar ainda mais, porque é muito importante esse esporte para essas pessoas. Candidato Cido Prefeito, 45 segundos para fazer a tréplica. Você sabe, eu não trouxe o Tietê para cá, mas se você pegar uma foto do Tietê em 2009 e pegar uma foto do Tietê em 2016, você vai ver quanta diferença existe na margem desse rio a partir da minha administração. Porque eu fui o prefeito que cuidou do meio ambiente, que procurou adequar a situação, a realidade do desenvolvimento sustentável no Estado. Então, além de investir no esporte olímpico, além de criar um espaço como a Praça da Juventude, a Praça do Skate, nós conseguimos trazer investimentos para cá a partir do rio, tipo o estaleiro Rio Tietê, que todos achavam improvável. Candidato, o tempo esgotado. Muito obrigado pela participação de vocês nessa rodada. Vou fazer agora o sorteio do candidato que irá fazer a próxima pergunta. Candidato, então, que fará a pergunta agora, Zanata, do PL. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Quem que o senhor vai responder? Pandini. Pandini, Bruno Pandini, então, do Partido Novo. Zanata, 30 segundos, então, para fazer a sua pergunta. Candidato, uma das demandas que nós temos em Araçatuba hoje é a mobilidade. A mobilidade pública hoje faz com que as pessoas entendam o quão complicado está para o trabalhador, o quanto que está para as pessoas. O fluxo tem crescido muito e eu queria saber de você. Quais são as suas propostas para poder inovar e para poder melhorar a condição de logística, de mobilidade do araçatubense? Candidato Bruno Pandini, 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado pela pergunta, Lucas. A cidade de Araçatuba, se ela quer crescer, ela não pode admitir político que pensa pequeno, né? Nós precisamos preparar uma mobilidade que dê a condição de ter um transporte coletivo decente, a começar pela revisão do contrato da TUA e também dar outras opções de mobilidade. Eu trago o Corredor Verde no meu plano de governo como uma opção de ciclismo, de caminhada e trago também outras pavimentações que dão ao araçatubense mais qualidade na mobilidade de forma completa. Agora, agradecendo sua pergunta, eu queria dizer para você, araçatubense que nos vê, sobre um outro tema, sobre pesquisas mentirosas.
No espaço de uma semana, nós tivemos 3 pesquisas que apontaram 3 candidatos como vencedores ou virtualmente vencedores. Significa que essas pesquisas elas estão chamando a tua atenção para te manipular, porque a quantidade de indecisos hoje em Araçatuba é o suficiente para eleger uma pessoa que não tem um voto hoje. Sabia disso? Por isso eu te digo, não seja manipulado, preste atenção, compare os candidatos, faça uma análise responsável do seu voto, não perca a sua coragem de votar no que é melhor, e o melhor que está sendo proposto é diferente de toda essa velha política, a começar com quem já esteve no poder, com quem já passou pelo poder, quem está no poder e quem quer chegar lá com a velha política. Eu sou o único que rompe com isso, meu número é 30 na urna e eu faço um convite, me dá essa chance para chegar lá. Candidato Zanata, 45 segundos então para fazer a sua réplica. Candidato, fiz a pergunta, até porque a gente sabe que no teu plano de governo você fala em revitalizar os terminais de ônibus BRT, inclusive você inclui metrô, que foi uma coisa que já apareceu já e que nos chamou muita atenção, como uma cidade como Araçatuba vai pensar numa proposta de metrô hoje, algo que não faz o menor sentido. Levei até ao susto em imaginar qual que seria a proposta da primeira linha, porque se alguém propõe é porque espera já ou pensa já em qual que seria a primeira linha, o primeiro terminal e tudo mais. O problema não são as pesquisas. O problema é que nós temos um assunto sério para ser resolvido em Araçatuba e por isso que eu fiz a pergunta de qual que é a proposta. Se tem alguma coisa a ver não só com o contrato da tua, como também com os aplicativos, qual é a proposta real, não as pesquisas. Candidato Pandini, 45 segundos para a tréplica. Bom, você que nos assiste hoje, eu nunca prometi o metrô. Quem diz isso ou está de má fé ou não sabe interpretar texto, não sei qual que é a capacidade aqui que você traz essa pergunta. O principal ponto de Araçatuba é o que eu já disse, a gente não pode admitir político que pensa pequeno. Uma cidade que quer trazer a economia, quer fomentar a economia, quer crescer, ela precisa pensar na mobilidade. Você sabe, eu fui o único candidato a usar o transporte coletivo de Araçatuba, o único. Fui lá, vi as necessidades do cidadão, você me viu lá no terminal, você me viu dentro do ônibus, você sabe quando o ônibus quebra, para quem você manda mensagem falando, olha aqui, Pandini, mais um dia que eu atrasei no trabalho, mais um dia que eu fiquei desassistido pela porcaria do sistema de transporte que a gente tem hoje. Então sim, Araçatuba, para ter metrô um dia, precisa começar hoje. Ok, candidatos, agradeço a participação de vocês. Vamos fazer então a rodada, o sorteio da quarta pergunta deste bloco. Dr. Felipe Fornari, consequentemente, Dr. Felipe Fornari quem precisa responder é o Zanata. Felipe Fornari, sorteia então 30 segundos para formular a sua pergunta ao candidato Zanata. Pode? Candidato, nós estamos acompanhando o caos que está a saúde, essa barbárie que vem acontecendo com o nosso povo, mortes que poderiam ter sido evitadas por uma gestão pública sem qualidade. Infelizmente, todos os dias eu recebo inúmeras mensagens de pedidos de socorro para ver como que a gente vai resolver a saúde. Qual seria a sua proposta para a saúde? Candidato, então, 1 minuto e meio para o senhor fazer a sua resposta. São várias propostas, mas ela começa já, primeiro, reabrindo tudo que o dilador fechou. Os prontos-socorros que foram fechados. O Hospital da Mulher fazia 100 partos por mês. Não tem mais. Ali também tinha o pré-natal, a laqueadura, o acompanhamento das mulheres, o que nós não temos mais hoje. Nós temos 2 UPAs abertas e que essas 2 UPAs nunca de fato foram inauguradas. Uma na Zona Sul, outra na Zona Leste. E a estrutura está ali. Então, quando as pessoas me perguntam, falam, Zanata, você está propondo essa reabertura, mas o orçamento? Já havia. Esse orçamento já existia. Agora, o que acontece hoje? Nós temos um contrato milionário no pronto-socorro de Araçatuba, que já foi apontado pelo Tribunal de Contas como irregular, porque imagina um contrato emergencial há 2 anos. Dispensou a licitação, contratou faz 2 anos, apontado para o Tribunal de Contas. Absurdos de contratação, por exemplo, a empresa que a prefeitura contratou para pôr um sistema para trocar a saúde, eu sei porque eu que investiguei, para o uso de 12 meses desse sistema, para ver o prontuário ali, para ver a organização de agenda da saúde, eles estão pagando 4,5 milhões por ano. E antes da implementação, se não fosse uma intervenção minha pública, haveria um adendo contratual de mais 1,5 milhão, ia para 6. E olha, para surpresa de todos, nós investigamos a proprietária da empresa. Ela mora no conjunto habitacional lá em Carapicuíba. E foi assinado o contrato por procuração. Esse tipo de coisa que tem que parar, e cargos técnicos e não mais cargo de vereadores dentro da saúde. Candidato, obrigado. Agora o Felipe Fornari, doutor Felipe Fornari, tem 45 segundos para fazer a réplica.
Pessoal, eu comecei falando de saúde, mas não é só a saúde que está um caos. Porque quando a gente não tem infraestrutura, a população sofre, porém sobrevive. Quando a gente não tem emprego, a nossa renda baixa, porém sobrevive. Agora, quando o caos e a crise está na saúde, a população paga com a sua vida. E esse preço é muito alto para ser pago pelo povo. Portanto, vocês têm de um lado o continuismo, com um caso de escândalo na saúde, com quem se omite a fazer o melhor pela saúde e prioriza outras coisas. E do outro lado, um vereador de 8 anos que também foi omisso às questões de saúde e agora nós temos a renovação. Ok, candidato, obrigado pela participação de vocês. Por ordem, então, de eliminação do sorteio, quem? Desculpa, a tréplica agora do candidato Zanato. Perdão, candidato, 45 segundos para o senhor. Eu sabia que o candidato ia falar isso, até porque é o eterno candidato que a cada ano aparece na campanha e não acompanha a política. Eu não só fiz parte, só com esse caso que eu falei do software, fui eu que investiguei e entreguei para o Ministério Público. Então, o candidato não acompanha. Tanto que o candidato, mesmo sendo médico, propõe um incremento, um investimento no NASF. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o NASF não existe mais. O NASF é um programa que não existe mais, ele foi alterado pelo IMULT. Então, nós temos que ter pessoas técnicas e que entendam disso. Nós não podemos aparecer a cada período eleitoral e ficar falando, o outro não fez. Uma coisa, quem trouxe 15 milhões para a saúde? Eu faço o desafio. Eu trouxe através do Ricardo Salles a maior verba para a saúde de Araçatuba. Isso aí conta porque é a maior da história. Ok, candidatos, obrigado. Agora, por consequência do sorteio, né? Quem fará a pergunta agora, automaticamente, é o candidato Bruno Pandini e quem deve responder, por consequência, o Dr. Felipe Fornari. Candidato Pandini, então, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Bom, até o dia da eleição, a minha campanha será finalizada com menos de R$80 mil, gastos com dinheiro de quem confia e acredita no nosso projeto. Isso é um número histórico. Eu desafio você, eleitor, a pesquisar quantas cidades de mais de 200 mil habitantes tiveram a eleição ganha com menos de R$100 mil. Só de dinheiro do imposto, o nosso candidato aqui ganhou R$1.450.000. Fornari, o que você propõe para uma mudança de verdade em Araçatuba? Candidato Dr. Felipe Fornari, 1 minuto e meio para responder. Olha, candidato, eu já estive do seu lado e a minha primeira campanha a prefeito em 2020, você pode puxar lá, a gente gastou R$40 mil. Então, o senhor precisa estudar um pouquinho mais. Sei que o senhor está começando agora e depois eu vou te dar alguns direcionamentos de experiência de política. O que nós precisamos fazer, população, que eu quero falar diretamente para vocês, que por onde a gente passa, nos bairros, o abraço, a palavra de carinho, a esperança que vocês depositam na gente é por fazer uma Araçatuba melhor. E nós sabemos que não é só a saúde. A saúde, sim, é prioritária. Quando a gente tem uma torneira aberta, a gente vai fechar a torneira, não vai cortar a grama, como essa atual administração vem fazendo. Além disso, nós vamos implementar os parques do povo aqui na nossa cidade. Nós vamos descentralizar o pronto-socorro. Nós vamos estender os horários de atendimento dos postinhos. Nós vamos descentralizar o esporte e a cultura, porque nós sabemos que o esporte tira a criança do mundo das drogas. E essa é uma das principais reclamações que a senhora me fez, que o senhor me fez em relação ao seu filho. Então pode ter certeza que aqui está uma pessoa preparada e pronta para gerir a nossa cidade, que vai dar qualidade para o seu filho, para o seu neto, vai gerar emprego e vai atrair empresas para fazer o melhor que essa cidade já viu. Muito obrigado e vote 11. Bruno Pandini, então, 45 segundos para a réplica. Bem, aqui nós temos quem já passou pelo poder, quem está no poder e quem quer estar no poder trazendo consigo os esqueletos da velha política. Eu entrei na política porque eu sei, na minha experiência de vida, trabalhando no combate à corrupção, o quanto que uma decisão impacta na sua vida, seja ela uma boa decisão ou uma má decisão. E a gente trabalhando com muito pouco dinheiro, aí eu falei de campanha vencedora, chegar lá fazendo história. Como eu disse para vocês, Araçatuba está indecisa, mas só tem um caminho para a novidade. Não é de quem já passou, não é de quem já está, não é de quem trouxe quem já passou e não fez nada para mudar a sua realidade. Eu estou pedindo para você, no dia 6 de outubro, eu faço um pedido. Me dê essa chance de governar Araçatuba. A novidade é o 30, Pandini. Candidato Dr. Felipe Fornari, 45 segundos para a tréplica. Justamente, candidato.
Araçatuba tem uma missão nesse domingo, para a gente não eleger esse continuismo, esse coronelismo, isso que está acabando e matando a cidade de Araçatuba. Nós não podemos rasgar o nosso voto, então você tem que votar consciente. Então, se você votar no candidato que já foi prefeito, ele pouco se mexeu nas pesquisas. Então, você deve votar no Felipe Fornari. Se você for votar no vereador, ele está bem atrás. Você vai perder o seu voto e vai eleger o coronel. Então, você tem que eleger Dr. Felipe Fornari e Cito Saraiva para que tenha a mudança de verdade e seja a esperança de vocês e a esperança da vida de Araçatuba. Ok, candidatos, obrigado. E assim a gente encerra mais um bloco e a seguir você verá o confronto direto com temas pré-definidos. SBT Interior nas eleições 2024. Estamos de volta com o terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Araçatuba. Neste terceiro bloco, será de confronto direto com temas já definidos. Veja as regras. Este bloco será com confronto direto com tema já definido. O mediador sorteia o tema e, em seguida, quem irá fazer a pergunta. O candidato sorteado escolhe quem vai responder. A pergunta tem 30 segundos. A resposta, 1 minuto e meio. Réplica e tréplica, 45 segundos. Nenhum candidato pode perguntar ou responder mais de uma vez. Então, vamos fazer o sorteio dos 5 temas que previamente já foram estabelecidos. O primeiro tema a ser abordado neste bloco, saúde. Agora vou sortear o candidato que irá fazer a pergunta. E o candidato escolhe, então, quem irá responder. O candidato que fará a pergunta sobre saúde, Dr. Felipe Fornari. O senhor tem 30 segundos, então, para formular a pergunta sobre saúde. Quem o senhor escolhe? Borella. Candidato Borella, por favor, então. Candidato Dr. Felipe Fornari, 30 segundos para o senhor formular a sua pergunta. Coronel, mais uma vez, né? O senhor era chefe de gabinete, participava das ações. Nós sabemos que tem vários contratos irregulares, segundo o Tribunal de Contas, esquemas com essa que vocês contrataram agora, tanto para o pronto-socorro quanto para as UBSs. Como que o senhor pretende melhorar a qualidade? O senhor falava que estava bom, agora o seu vice vai ser o secretário de saúde? Como assim? A gente não entendeu. Candidato Borella, 1 minuto e meio para responder. Bom, Felipe, realmente não concordo com nada que você fala. Mas uma coisa eu concordo com você. Realmente precisa eleger um coronel para não eleger pessoas ligadas ao crime como você e o seu vice. É só você entrar agora. Entre agora, você que está nos assistindo, e digite Felipe Fornari PCC. E vocês vão ver o envolvimento dele, que está na mídia, todo mundo está sabendo. E claro que nós fizemos muita coisa para a saúde. Nós fizemos sim, mas precisa fazer muito mais. E é isso que nós vamos fazer. E o Dr. Flávio é um médico com muita experiência no ramo e ele vai nos ajudar. Essa é uma das funções primordiais dele. E já está sendo feito. O novo pronto-socorro já foi licitado. Peço também para que vocês entrem nas minhas páginas aí, vocês vão... A licitação feita com o valor já feito, a empresa ganha e a maquete de como será esse novo pronto-socorro que vai ser muito bom para a população. E também a nova UPA no Moarama que será feita lá, que será instalada onde é a UBS, o Moarama 2. Então a saúde melhorou, mas ela precisa muito mais. É esse o nosso ponto principal que nós vamos fazer. Dr. Flávio Salatino, à frente da Secretaria de Saúde. Bom, candidato, doutor, tem mais? E aproveito nesses últimos momentos para que eu pedisse seu voto. O meu número é 55, Dr. Felipe Borella e Dr. Flávio Salatino. O candidato Dr. Felipe Fornari pediu direito de resposta, vai ser analisado. Não? Dispensa o direito de resposta, dispensou o direito de resposta, tá bom? Então o senhor tem 45 segundos para fazer sua réplica. Candidato, já era de se esperar a sua baixeza. Eu já sabia que você ia falar isso, então eu saindo daqui, eu vou registrar um boletim de ocorrência e vou pedir a sua prisão, porque você... da polícia aposentado, você deveria saber que você está atrapalhando o consenso das pessoas. Isso não se fala. Você sabe, a gente tem advogados por trás e você vai ser preso, coronel, por descumprir a ordem. Pessoal, está mais que claro. Esse governo é isso.
eles não pensam nas pessoas, eles pensam no poder. Eles pensam que ele é uma marionete, um fantoche, que o dilador que vai governar. Então, gente, está mais do que claro. Esse governo não pensa nas pessoas, pensa no poder. A renovação é Dr. Felipe Fornari, até ele mesmo disse, Dr. Felipe Fornari e Cito Saraiva, 11. Candidato Borella, 45 segundos para a tréplica. Realmente eu entendo, eu vejo que seu entendimento de medicina, não conheço, mas não é tão grande pelo que eu pude perceber. Agora, como direito, é zero. Você pedir a minha prisão por eu estar falando verdade, não foi eu que estou falando, é a mídia que está falando. É a imprensa de Araçatuba que está falando, está no site. É só entrar, digite aí Google, entre no Google, todo mundo tem acesso ao Google. Digite novamente, Felipe Fornari, PCC, e vocês vão ver o envolvimento. Foi essa última operação, está bem claro, de membros que estão do seu lado, que foi seu tesoureiro e ele que foi quem pagou essa pessoa, esses ônibus, para ir lá para Brasília reivindicar um pedido dos presos da PCC. Então, é só analisar. Entrem aí agora e você vai verificar. Ok, candidatos, obrigado pela participação de vocês. Vou sortear agora o segundo tema neste bloco. Próximo tema a ser sorteado, que foi sorteado, lazer. O candidato que irá então fazer a pergunta. Segundo sorteio, candidato Bruno Pandini. Candidato, o senhor tem 30 segundos, então, para fazer a pergunta sobre lazer. Quem o senhor escolhe para responder? Pode ser o Lucas. Lucas Zanata? 30 segundos, então, candidato. Lucas, se nós digitarmos no site da prefeitura o que podemos fazer por lazer, vai ter uma lista de aproximadamente 10 ou 15 equipamentos. A maior parte dele, 85%, são lugares privados, pagos. Muito poucos lugares onde você que não tem recurso para poder pagar pode ir. Eu te pergunto, qual é o seu projeto para que faça que o lazer apareça para a cidade para aqueles que não possam pagar, para que seja gratuito? Candidato Zanata, 1 minuto e meio para a resposta. Nosso principal projeto é aquilo que Araçatuba B tem dentro da cidade. A cidade tem esse valor, tem essa bênção. Aquilo que pode gerar um lazer imenso está dentro da cidade. Vou falar uma coisa para vocês. Araçatuba tem algo que só Araçatuba, São Paulo, Nova York tem grandes cidades. O que é? É um parque próximo ao centro da cidade. Vocês conhecem a Fazenda do Estado? Ali tem a exposição, mas quando a gente passa na avenida, nós vemos ali que do lado direito, indo ali para o centro, do lado direito tem um parque enorme. Imagine esse local com investimento, com pistas de caminhada, com segurança, iluminação. Agora, não são só esses locais. Araçatuba é abençoada. Araçatuba tem o zoológico, que pode se transformar num parque, porque o zoológico é uma coisa que não mais atrai as pessoas, o animal fechado e tudo mais. A Lagoa do Miguelão, deixa eu contar um negócio. Esses dias eu estava passando lá e vi algo que me surpreendeu. Uma família caminhando em torno e ela estava usando o celular como iluminação para não tropeçar, porque estava escuro, porém ela estava lá buscando lazer. Nós temos também o PEBA. Agora o PEBA também tem um outro problema, hoje, que está em relação ao Parque do Baguaçu. Infelizmente, devido a políticas que nós não gostamos, que não tem a ver com aquilo que nós pretendemos, nós tivemos uma crise hídrica por um número de pessoas que são cargos políticos no DAIA e não foi feito o devido serviço para que isso não acontecesse. Então impacta inclusive o lazer. Candidato Bruno Pandini, 45 segundos para sua réplica. Vocês me dão licença, eu vou gastar 5 segundos para perguntar, Felipe, é isso que você quer me aconselhar, essa baixaria que você promoveu agora junto com o Coronel Borella? E Lucas, você disse que esteve no PEBA, mas a minha dúvida é se esteve você ou seu papelão lá, porque eu não o vejo nos bairros. E queria fazer um convite para vocês que, falando sério sobre a política, falando sério sobre a nossa cidade, quero convidá-los a entrar na minha rede social, é Bruno Pandini Oficial. Lá eu falo sobre o Corredor Verde, falo desde a minha pré-campanha. É um modelo riquíssimo que é aplicado em São Paulo e em outras cidades no mundo, que conseguem juntar sustentabilidade, meio ambiente, lazer, esporte, segurança. Então faço esse convite para que você visite e veja o que é uma política decente e te peço de novo o voto. Candidato Zanata, 45 segundos para a tréplica. O engraçado é que eu também não te vejo. Agora, se você quiser ir lá,
Você pode ir lá no comitê, tá lá agora guardadinho, você pode tirar uma foto, fazer o 22 do lado, que vai ficar bacana a foto. E nós temos andado e visto, porque não é... Tem esse lazer que nós temos andado, conhecido, e vejo esses projetos, porque na verdade não é que eu conheço, é que eu vivo. Eu moro na cidade e faz muito tempo que eu frequento esses locais. Então, assim, não é questão de me ver lá, é questão que eu frequento. Eu moro do lado do Peba. Eu estive lá esses dias. E não só isso, o lazer também está no esporte. E nós precisamos levar o esporte para os bairros, porque as nossas crianças do bairro, elas não podem andar muito para ter acesso ao esporte. Esporte também é lazer, e participei de vários e fui em vários jogos de futebol. Então, é uma complexidade boa que a cidade tem potencial para gerar mais lazer. Obrigado, candidato. Agradeço a participação de vocês. Só reforçando aqui, o candidato Dr. Felipe Fornari tinha pedido o direito de resposta, os assessores, ele dispensou, depois ele pediu novamente, o direito de resposta vai ser analisado. Tá bom, candidato? Então, dando sequência aqui ao debate, vou sortear o próximo tema que será debatido entre os candidatos. Próximo tema agora, educação. Quem irá fazer a pergunta sobre educação, então? O candidato Cido Prefeito. O senhor tem, então, 30 segundos para fazer a pergunta. Para quem que o senhor pergunta? Eu preciso saber quais são as minhas opções. O senhor pode perguntar para o Pandines e para o Fornari. Vou perguntar para o Felipe Fornari. Felipe Fornari? Então, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Caro Felipe, eu fui prefeito e, modestamente, fui o prefeito que ganhou todos os prêmios na área da educação nessa cidade, do EJA, de zerar o analfabetismo e também de cuidar das crianças com deficiência. Quero saber qual é o projeto do seu plano para crianças com deficiência na rede pública, na inclusão educacional. 1 minuto e meio, então, para o candidato Dr. Felipe Fornari fazer a resposta. Obrigado, candidato, pela pergunta. É um tema muito importante que está aumentando o número cada vez mais. E hoje as pessoas, as mães, as famílias sofrem porque a gente tem um diagnóstico mais difícil. E eu, na qualidade de médico, que sou muito bom médico, coronel, a gente sabe que quanto mais precoce é o diagnóstico, mais fácil é o desenvolvimento e melhor o atendimento dessa criança. Hoje o que a gente vê nas escolas é um tumulto. Tanto o professor quanto o cuidador tem pouca capacidade, porque essa gestão ela não capacitou essas pessoas para cuidar. Eles contrataram uma empresa de fora que, infelizmente, paga o mínimo, menos de um salário, quase R$800 para esses cuidadores. E qual é a motivação que eles têm de cuidar dessas crianças? Então, nós precisamos amplificar, aumentar espaços que vão atender essas crianças com muita dignidade e qualificar os cuidadores, os professores. E precisamos de mais equipes para melhorar o atendimento e salvar a vida dessas crianças. Precisamos criar o atendimento quando a criança tem um surto, ensinar tanto professores quanto os cuidadores para que essa criança não sofra, não receba agressões e tenha uma contenção melhor para o seu futuro. Então é necessário amplificar esses espaços. Nós já falamos com vários deputados que já têm emendas para vir para Araçatuba para a gente construir esses espaços. Candidato Cido tem agora 45 segundos para fazer a réplica. Felipe, você sabe, apesar de você falar que eu sou antigo, na verdade eu sou o candidato mais velho e o mais experiente. Durante o meu período, cada criança tinha um cuidador, cada criança com deficiente tinha um cuidador. Eu anunciei há pouco que o Ritinha Prates recebeu a ampliação de 20% da receita para aumentar de 200 para 350 consultas mês o atendimento para as crianças com transtorno de espectro autista, tá certo? Quando eu habilitei o CER, o Centro de Especialização e Reabilitação no Ritinha Prates e também na PAI, foi fundamental para a gente enfrentar esse problema. Eu coloquei criança com deficiência no balé e eles deram um show, porque eles são tudo... Candidato agora Felipe Fornari, 45 segundos para a tréplica. Candidato, nós estivemos na PAI e vimos a realidade. Os funcionários reivindicando melhores estruturações e dá para fazer parcerias público-privadas para incentivar, e é isso que o nosso governo vai fazer. A gente quer fomentar todas as instituições através de parcerias, através dos nossos deputados, senadores, que já sinalizaram positivamente
para a estruturação de todos os setores profissionais, educacionais e de crianças com espectro autista. Então, portanto, pessoal, está fácil de escolher. É 11, Dr. Felipe Fornari e Cido Saraiva. Ok, obrigado pela participação de vocês. Vamos fazer então agora o sorteio do próximo tema deste bloco. Próximo tema, então, economia. Quem fará a pergunta sobre economia, ou Zanata ou Borella, tá? Vamos ver aqui. Candidato Zanata, do PL. O senhor pode perguntar para o Bruno Pandini e para o Cido Prefeito. 30 segundos, então, candidato Zanata, para fazer a pergunta sobre economia. Cido, esse é um assunto caro para a população, porque a economia ela engloba não só desenvolvimento, emprego, renda, gastos públicos. Tá? Então eu queria te perguntar, qual é o seu plano para melhorar a economia como um todo, de modo amplo, aquilo tudo que engloba a economia araçatubense? Candidato Cido, prefeito, então, 1 minuto e meio para o senhor responder. Zanata, você sabe, nós trouxemos para Araçatuba as maiores empresas que existem nela hoje. Por exemplo, a West Rock, a antiga Rigesa, o Estaleiro Rio Tietê, o Mufato, a Bung, o Shopping Praça Nova. Como é que nós fizemos isso? Nós apresentamos a cidade como ela realmente é, uma cidade que tem uma boa logística, né? Você tem aqui rodovias, você tem a hidrovia Tietê-Paraná, você tem um bom aeroporto, tá certo? E você ainda tem uma linha férrea que é subutilizada. Nós precisamos ir para cima da Rumo para que a nossa estrada, a velha estrada de ferro, volte a funcionar e atender a nossa cidade e os compromissos da nossa cidade. Apresentando esse conceito de logística, nós trouxemos para a cidade esses investimentos que geraram, no período, mais de 10 mil empregos formais. Nós já conversamos com o ministro Haddad da Economia, conversei com o presidente Lula sobre isso, para que a gente possa trazer investimento para a cidade combinado com o que a cidade produz. A cidade vai produzir etanol de segunda geração, que vai ter uma questão de proteção ambiental melhor do que nós temos hoje. Nós produzimos grãos. Se a gente focar na hidrovia para diminuir os custos, certamente nós seremos um dos maiores geradores de emprego, trabalho e renda do país. Candidato Zanata, 45 segundos, então, para a réplica. Como é um tema até que eu já discuti aqui, falei da necessidade da base industrial, falei do parque tecnológico, falei da incubadora, falei do Banco do Povo, falei o quanto que isso vai fomentar o que nós temos de forte, que é né, a prestação de serviço, o comércio. A necessidade também de que haja uma readequação administrativa no poder público. O maior consumidor de Araçatuba é o poder público, no caso, a prefeitura. Por isso que eu proponho a redução de 6 secretarias. Por quê? Porque tem secretarias que elas não têm necessidade de existir. Exemplo, a do turismo, onde, na verdade, você não tem pessoas qualificadas. Você tem ali um ex-prefeito, que também é desenvolvimento, que, na verdade, não produz nada a não ser iniciativa privada. Eu quero propor pessoas técnicas qualificadas em uma Secretaria de Desenvolvimento, porque é a iniciativa privada que faz crescer. Candidato Cido, prefeito, agora tem 45 segundos para a tréplica. Modestamente divergimos nisso, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu, quando criei essas secretarias, nós conseguimos impulsionar o turismo, né? Agora, a ideia básica, quando se fala de desenvolvimento econômico e social, é você gerar emprego, trabalho e renda, né? Quando você constrói um círculo virtuoso, por exemplo, nós treinamos crianças, jovens com deficiência que hoje trabalham em supermercado. O Banco do Povo, durante o meu período, ganhou todos os prêmios de investimento no empreendedorismo. A ideia básica é você incentivar os pequenos locais e trazer bons empregos com salário alto. O Estaleiro Rio Tietê, a West Rock, paga bons salários. Nós podemos fazer mais. Ok, obrigado, candidatos. Eu agradeço a participação de vocês. Então, o tema que restou agora neste bloco é mobilidade urbana. E quem precisa fazer a pergunta, eu vou até sortear aqui, mas é o candidato Borella. Consequentemente, candidato Borella, do PSD. E o senhor precisa perguntar ao Bruno Pandini. Candidato, já foram todos por eliminação do sorteio, candidato. 30 segundos, então, para o senhor fazer a sua pergunta. Candidato, apesar de a gente ouvir várias críticas de que a cidade não está boa, várias obras foram feitas. Qual é a sua
seu projeto e quais são as obras que você pretende inaugurar e realizar na nossa, caso você seja eleito, para melhorar a nossa mobilidade urbana? Candidato Bruno Pandini, então, 1 minuto e meio para responder. Você que nos assiste, saiba de uma coisa. Fora das câmeras, todos os candidatos reconhecem a qualidade da minha campanha. Só o Borella, 2 vezes, ele pediu falando que se ele ganhasse, ele ia me chamar para trabalhar com ele. Mas todos eles falam que eu sou uma boa promessa para o futuro. Só que quem diz que eu sou uma boa promessa para o futuro não está na fila do hospital esperando para ser atendido, não está na fila esperando o exame, não está na fila esperando o remédio, não está na fila esperando cirurgia, não pega ônibus, nem foi ver o ônibus, nem ele, nem nenhum dos outros candidatos. Não sabe da realidade da cidade, não sabe que o rio está secando. Aliás, eu acho que o governo de Lador está esperando o Ribeirão Baguaçu secar para asfaltar. Eu acho que talvez essa seja a mobilidade deles. Eu trago o Corredor Verde como uma das iniciativas de outras vertentes de mobilidade. A gente precisa repensar a estrutura das ruas de Araçatuba com uma engenharia de trânsito adequada. A gente precisa pensar a mobilidade num planejamento de cidade, porque o crescimento da cidade também tem que vir a reboque com sua mobilidade. Novos bairros fazendo com que as pessoas não fiquem tão distantes ou tão esgoeladas, morando cada vez mais longe e sendo menos assistidas com os ônibus, com os coletivos e que morrem nas vicinais. Então eu convido você aí na minha rede social, pelo pouco tempo que nós temos, veja as nossas propostas e me dê uma chance. Meu nome é Bruno Pandini, meu número é 30. Candidato Borella, 45 segundos para a réplica. Bom, Bruno, várias avenidas foram feitas na nossa cidade e nós faremos mais. Aqui liga a Zona Norte e a Zona Leste. Mas eu vou interromper essa minha resposta para dizer uma coisa para você. Sabe por que eu não estou andando de ônibus agora? Porque a minha vida toda eu andei de ônibus. Eu sempre fui de família humilde. Eu usava o ônibus. Meu pai nunca teve um carro. E eu conheço, eu não precisava ir agora, porque a minha vida foi lá num bairro humilde e eu sempre trabalhei. Então eu não preciso ir agora, como você fez, de conhecer os locais, porque eu conheço, aquilo foi minha vida. Eu trabalhei na rua por 10 anos como tenente, conhecendo a realidade da população. Então, eu não precisava agora, na época de política, sair para conhecer o serviço, porque eu conhecia, eu vivi esse serviço. Essa foi a minha vida desde criança, porque eu nasci num bairro humilde da nossa cidade. Candidato Bruno Pandini tem agora 45 segundos para a tréplica. Gente, é exatamente esse o problema. Para o Borella, para todos os demais aqui como candidatos, exceto eu, ônibus é para pobre. Eu também não uso ônibus, eu sempre usei ônibus. E por uma opção, quando eu saí de Araçatuba, fui estudar, fui trabalhar fora para pegar mais experiência de vida, eu optei por não ter carro, porque na cidade que eu estava poderia me levar. E é isso que a gente precisa pensar para a cidade de Araçatuba. E será que eu sou muito maluco, junto com vocês, de pensar que Araçatuba precisa de um ônibus que sirva para todo mundo? Para o rico, para o pobre, para você ter a opção de usar com qualidade, com ar-condicionado, com acessibilidade. Só eu penso nisso. Se você quer as mesmices, você pode votar. Tem 4 candidatos. A única diferença sou eu, Bruno Pandini, o número é 30. Ok, candidatos, obrigado pela participação. Vamos para mais um intervalo e a seguir os candidatos vão debater com confronto direto e temas livres. Eleições 2024 é aqui no SBT. De volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Araçatuba. Lembrando que essa transmissão é feita também de forma simultânea pelas rádios Nova Brasil 90.1 e Rádio Cultura 95.5. Antes de dar início a este quarto bloco, o candidato Dr. Felipe Fornari havia pedido o direito de resposta no embate com o candidato Borella e foi concedido. O candidato então tem 30 segundos para o direito de resposta. É inadmissível o que acontece hoje. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, também sou policial civil. E não tem nada, absolutamente nada, que desabone a minha honra, a minha trajetória, tanto profissional, quanto médica, quanto policial e quanto política. Então eu não admito que nem você e nem ninguém faça essas acusações mentirosas e enganosas de maneira eleitoreira para tentar se beneficiar. E você vai responder na justiça. Candidato, obrigado pela sua participação. Então agora a gente vai ver as regras deste quarto bloco. Confira. Neste quarto bloco será de confronto direto com tema livre. O mediador sorteia quem vai fazer a pergunta. O candidato sorteado escolhe quem irá responder. A pergunta tem 30 segundos. A resposta, 1 minuto e meio.
Réplica e tréplica, 45 segundos. Nenhum candidato pode perguntar ou responder mais de uma vez neste bloco. Então, vou fazer o sorteio do candidato que irá fazer a próxima pergunta neste bloco. O candidato que vai fazer a primeira pergunta, Bruno Pandini. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta de tema livre. Quem o senhor escolhe, então, para responder, candidato? Pode ser o Lucas. Os candidatos Zanato, então. 30 segundos, então, Bruno Pandini, para fazer a sua pergunta. Bom, já disse antes, Araçatuba que quer crescer não pode pensar em político que pensa pequeno. Candidato, eu queria te perguntar como você vê a posição de Araçatuba no Estado e especialmente na região administrativa que a gente representa e quais são as suas propostas reais para colocar Araçatuba num papel relevante nesse contexto. Candidato Zanata, 1 minuto e meio, então, para fazer a resposta. Realmente, Araçatuba é uma capital regional. Quando eu fui candidato a deputado estadual, esse foi um projeto que nós iniciamos. Por quê? Porque você sabe muito bem que no Brasil tem que haver um alinhamento entre política, investimento e iniciativa privada. Por isso que nós propomos uma campanha de unificação da região. Tenho orgulho de ser o candidato a deputado da região com mais voto, de 46.700. Para quê? Para que a nossa região se juntasse. Se a região se junta e nós entendemos que pela densidade populacional que nós temos que nos unir, porque nós concorremos com a capital, que só um bairro muitas vezes da nossa população, nós temos condições de crescer. E crescer com representatividade política e, consequentemente, investimentos. Por quê? Porque um deputado tem condições de fazer isso. Ele tem condições de buscar investimentos. Veja só como eu citei a emenda que eu trouxe através do Ricardo Salles. Só através de um deputado. 15 milhões que vai trocar todos os equipamentos da saúde, que é desenvolvimento, por quê? Porque é um hospital regional. É um hospital que atende toda a região. Ele está em Araçatuba. Então, quando nós entendemos isso e propomos, em conjunto, que haja essa força-tarefa e se cria um consórcio com as demandas regionais da indústria, do comércio, da prestação de serviço, com essa força política nós conseguimos chegar lá. Nós conseguimos ter representatividade para poder pedir e ganhar mais. Candidato Bruno Pandini, que tem 45 segundos para a réplica. Gente, Araçatuba é uma cidade hoje que não tem visão, nem dos políticos e também não tem identidade. Uma cidade que tudo que está parado está morto. Araçatuba está mais perto de ser uma cidade pacata, sem ânimo, do que uma cidade vibrante, pulsante, que atraia pessoas para viver aqui e que atraia negócios. A gente precisa de político que tenha bom esforço político para trazer os investimentos para cá com projeto, com vontade, com planejamento, para que nenhuma cidade cresceu em 4 anos. Todas as cidades crescem pensando em planejamentos de governo de 10, 15, 20 anos. É isso de que nós precisamos, é isso que nós temos a oportunidade de fazer no dia 6, votar em alguém que tem visão de futuro. Meu nome é Bruno Pandini, meu número é 30. Candidato Zanata tem agora 45 segundos para a tréplica. Agora eu vou falar de prática. Na campanha para deputado, estive com o governador Tarcísio e falei para ele, governador, nós estamos ali no meio de troca de fogo. Por quê? Aqui do lado tem Três Lagoas, que tem incentivo fiscal, e nós estamos praticamente numa logística de distância semelhante a Três Lagoas, a distância é pouca, e nós estamos com uma distância equivalente, como eu disse, à capital e ao porto de exportação. Se nós não tivermos uma política e força para que haja um incentivo fiscal, nós precisamos de incentivo fiscal na nossa região, para que a indústria não vá embora. Nós sabemos que muitas indústrias estão saindo daqui, indo para o estado do lado e algumas até para o país como o Paraguai. Isso só se faz quando há unidade regional, política e econômica. Obrigado, candidatos. Vou sortear agora, então, o próximo candidato que irá fazer a pergunta. O candidato que irá perguntar, Borella. O senhor escolhe quem, candidato, para fazer a sua pergunta de tema livre? Felipe Fornari. Doutor Felipe Fornari. 30 segundos, candidato, então, para o senhor formular a pergunta. Eu faço essa pergunta sobre segurança, porque eu fui muito citado como coronel e eu sinto muito orgulho da minha profissão. Então eu te pergunto, Felipe, qual é a sua proposta para a segurança pública de Araçatuba, uma vez que você faz parte da segurança pública também, de uma entidade que eu respeito muito? 1 minuto e meio, então, para o candidato doutor Felipe Fornari responder. Em relação à segurança pública, nós precisamos valorizar a Guarda Municipal, os servidores como um todo.
né? Precisamos aumentar o efetivo, melhorar a qualidade do equipamento desses profissionais. Precisamos ampliar as câmeras de monitoramento que vão ficar nos espaços públicos. Aí, assim, a gente consegue tirar esses profissionais desses espaços e colocar nas ruas. Fazendo isso, aumenta a sensação de segurança da população. Além disso, é necessário uma interligação entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, a fim de melhorar a qualidade da segurança da nossa população. Além disso, nós precisamos capacitar esse guarda municipal, nós vamos melhorar o plano de carreira desses guardas, aumentando o efetivo, melhorando o plano de carreira deles, melhorando o equipamento. Com certeza, a cidade vai ganhar ainda mais. Ainda com esses espaços que eu falei em relação às câmeras de segurança, com certeza a cidade vai ficar muito mais segura, como já vem acontecendo. Então, está na hora de Araçatuba melhorar esses espaços, melhorar os equipamentos e converter a segurança como um grupamento geral para melhorar o efetivo e a segurança total de Araçatuba. Candidato Borella, 45 segundos então para fazer a réplica. Nós vamos continuar investindo na segurança pública, porque é o ramo que eu entendo, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, treinando mais, equipando mais a nossa guarda, colocando mais vídeo monitoramento na nossa cidade. Hoje nós já temos mais de 1.000 câmeras fazendo esse trabalho, 70 em pontos estratégicos da nossa cidade, e dizer que eu vou ser um prefeito que vai combater o crime com bastante efetividade. Nós vamos estar trabalhando, inclusive agora na campanha, defendendo que nós vamos trabalhar para que tirar da nossa política pessoas que são ligadas ao crime. Isso você pode ter certeza que hoje o crime organizado está bem infiltrado na política do nosso país, infelizmente. Candidato Fornari, 45 segundos para a tréplica. Inclusive, você tem que começar pela sua base, porque o vereador que foi preso foi o seu vereador, que a gente tem foto, que você colocou adesivo. Então, acho que é melhor o senhor rever os seus conceitos. Então, população, está na hora de falar com você. Chega dessa marmelada que está aí, esse canto da sereia. Está na hora da gente ser efetivo. Para vocês, que por onde a gente passa, principalmente os bairros que mais sofrem, a gente precisa levar saúde de qualidade para vocês. A gente precisa levar emprego, gerar emprego. A gente precisa levar esporte para essas crianças não ficarem no mundo das drogas, porque essa é a maior demanda que vocês falaram chorando para mim. Então está na hora de o poder público, a gestão pública funcionar e realmente resolver os problemas da nossa cidade. Ok, candidatos, agradeço. Deixa eu fazer agora o sorteio do próximo candidato que irá fazer a pergunta. Dr. Felipe Fornari é o que fará a próxima pergunta agora, candidato. 30 segundos, tema livre. Quem o senhor escolhe, então, para perguntar? Coronel Borella? Candidato Borella, então. Felipe Fornari, 30 segundos. Fica à vontade. Coronel, nós sabemos que o maior caso de corrupção da história de Araçatuba aconteceu no seu governo, o Tudo Nosso, e do governo de Lador. E ela começou pela assistência social. Eu gostaria de saber como que o senhor vai reparar esse dano tão grande que você causou para as pessoas mais humildes, principalmente na área da assistência social. Candidato Borella, 1 minuto e meio para responder. Bom, Felipe, eu acho que você está um pouco equivocado quando você fala isso. O inquérito feito pela Polícia Federal não apresentou R$1 de desvio. E outra coisa, a parte do delator foi arquivado e ainda está aguardando a decisão final. Não foi dado nada. E nós vamos trabalhar sim. Agora, veja bem, quem está do seu lado, você sim está cercado de pessoas de má índole. É isso que foi noticiado pela imprensa. Não sou eu que estou falando, Felipe. É a imprensa que teve acesso a esse inquérito, publicou nos jornais da cidade e todo mundo está sabendo que membros ligados a você, do seu lado, o seu tesoureiro, teve material apreendido dentro da residência dele, onde constava o quê? Ligações feitas com o líder do PCC, acertando o pagamento do ônibus. Isso não tem como esconder. Você fala que eu fiz fake news. Não foi eu que fiz fake news. Quem está falando é a imprensa. A imprensa eu respeito muito. A imprensa noticia a verdade. Não tem um profissional irresponsável que vai lá trazer uma notícia falsa. Ela simplesmente leu o relatório, leu o inquérito e divulgou para a população. Está aí, a população pode acessar e ver que o que eu estou falando é tudo realidade. Realmente isso aconteceu, está acontecendo e muito mais coisa certamente virá. Porque existe uma parte desse inquérito que
ele ainda está em segredo absoluto de justiça, por isso que ele não saiu. Então a população precisa ficar atento a isso. Dr. Felipe Fornari, 45 segundos para a réplica. Eu vou contar uma história real de como essa gente cuida da assistência social. No primeiro ano de Lador, uma audiência pública em Taveira, haviam famílias morando atrás de uma escola, num barraquinho, aproximadamente 30 famílias com crianças, idosas, gente doente. E aí, nessa primeira audiência, um representante chegou no prefeito e disse: nós estamos aqui sofrendo e, graças a Deus, uma funcionária passou uma mangueira por cima do muro e está dando água para a gente beber, para a gente se alimentar. E o que o senhor pode fazer para nos ajudar? O prefeito prontamente falou: vocês vão ser despejados e essa funcionária vai ser punida. Então, gente, essa é a maneira dessa gente cuidar dos mais necessitados. 45 segundos, então, para o candidato Borella fazer a tréplica. Acredito que esse é mais um fake news que você fala. Como essa mesma repórter que anda pela nossa cidade aí, nos últimos dias apareceu do nada, ela trabalha em São Paulo, trabalhando somente em notícias contrárias contra a nossa administração. Uma repórter que tem vários processos na justiça por esse tipo de trabalho. Esse daí, quem será que contratou? Quem será que pagou essa moça? Será que foi o mesmo tesoureiro lá do seu partido, do PP, que pagou para que ela fizesse esse tipo de entrevista contra a gente? Porque esse fato que você falou pode ser sim uma narrativa que você criou, um fake news difícil de ser comprovado. Eu duvido que nossa administração, na administração do Dialador, teve fatos como esse que você está falando. Infelizmente, é um desespero da sua parte, Felipe. Ok, candidato, agradeço. Próximo sorteado agora, o próximo candidato que irá fazer a pergunta. Zanata. Automaticamente, Zanata, você precisa responder ao Cido, porque depois, na próxima ordem, ele só sobraria ele mesmo. Então, você tem que fazer a sua pergunta ao candidato Cido. Tá bom? 30 segundos, então, para o senhor fazer a sua pergunta. Cido, eu queria te perguntar de um assunto importante, um assunto que interessa a população, que é assistência social. Assistência social é uma dor da cidade, é uma dor da população, e eu queria perguntar dos seus projetos para assistência social. Só um minutinho, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio, então, para fazer a sua resposta. Vamos colocar só o cronômetro na tela ali. Tá valendo? Pois não? Zanata, eu vou responder com o maior prazer, porque essa é uma área que modestamente, nós trabalhamos muito. Nós implantamos o Sistema Único de Assistência Social na cidade. Eu queria até ter podido perguntar para o Felipe, né? Eu ia perguntar sobre qual é o projeto tão importante de assistência social que o Cido Saraiva fez na cidade. Infelizmente, não vou ter a oportunidade de fazer essa questão a ele, né? Ia perguntar sobre a Avenida Água Funda também, mas, enfim, eu quero dizer que nós, da Federação Brasil da Esperança, não estamos atrás de chinelo, não temos ligações perigosas, nós não estamos metidos nisso. A nossa preocupação é a população mais pobre e a população que mais precisa da nossa cidade. Então, nós implantamos o Sistema Único de Assistência Social, nós implantamos os CRAS em todas as regiões da cidade. Na época em que eu fui prefeito, a população sabe, eles recebiam alimentos e frutas de qualidade, descentralizados, de maneira digna, no local em que ele morava. Ele não precisava se deslocar para ir atrás de cesta básica. Modestamente, a Quinha, que é minha amiga, conhece essa história, tá certo? Eu, modestamente, sou um prefeito que já andei muito de coletivo, agora eu ando a pé, porque eu gosto de proteger o meio ambiente, então todo mundo me vê andando a pé pela cidade, né? Porque eu acredito que a gente muda a vida quando muda o hábito da gente. Candidato Zanata, 45 segundos para a réplica. Olha, uma das situações que mais doeu na população de Araçatuba foi o fim de bons projetos, depois da Operação Tudo Nosso, que foi o SECOI, que atendia jovens, foi o CCI, que atendia idosos, o projeto Lobato, que atendia tantos jovens, eles deixaram de existir. De uma forma surpreendente, ainda tem pagamento sobre esses projetos, mesmo que eles não existam. Então nós vamos retomar por quê? Porque os nossos idosos, por exemplo, não têm aonde ir, principalmente os de baixa renda, assim como os nossos jovens. E um projeto que nós queremos propor e que vai mudar a vida das pessoas é o cartão alimento. A cesta básica que você recebe, você vai receber o valor num cartão, onde a pessoa pode comprar quando quiser, o que quiser e aonde quiser. Não vai ficar carregando um produto nas costas mais. Ok, candidato, 45 segundos agora para o candidato Cido Prefeito fazer a tréplica.
Você sabe. Modestamente, nós estamos também propondo para aquelas pessoas que não foram alcançadas por políticas públicas, o Vale Compras, né? Mas dizer que fechar o projeto Lobato, acabar com o CCI, é absolutamente injusto e corta o coração da gente. Eu encontro pessoas caminhando pelas ruas da nossa cidade que choram, falando, puxa, prefeito, vai voltar o CCI? Eu quero dizer a você, meu querido amigo, minha querida amiga idoso, vai voltar o CCI. Nós vamos voltar a ter lugar para as crianças aprenderem música e fazer o contraturno, como a gente fez com as salas de balé, com a ampliação do Projeto Guri. Então, você sabe, quem ama Araçatuba de verdade é Cido 43. Tempo esgotado. O candidato Felipe Fornari havia pedido direito de resposta, foi negado no embate anterior. A assessoria pediu, tá bom? Agradeço a participação de vocês. A gente agora, consequentemente, o candidato Cido Prefeito é o que fará a pergunta. O senhor já pode ficar posicionado, está aqui, ó, por sequência do sorteio. E automaticamente o candidato Bruno Pandini é quem irá responder. 30 segundos, candidato. Eu quero perguntar ao Pandini, é o seguinte, Pandini. Nós estamos vendo uma briga aqui. É meio que uma briga tipo de gangues, tá certo? Eu queria saber a sua opinião sobre isso e perguntar assim, a Araçatuba não merece isso. Eu vim aqui de branco porque a Araçatuba quer paz e amor, quer progredir, quer gerar emprego, trabalho e renda. Qual a sua opinião sobre isso? Bruno Pandini, então, 1 minuto e meio para a resposta. Cido, agora eu uso o seu jargão, né? Você sabe, mas talvez vocês não saibam que eu sou advogado e tenho mais de 10 anos de luta contra a corrupção. Só de corrupção eu investiguei 3 anos a relação da Petrobras com o governo federal. Depois eu investiguei, que é o maior escândalo de corrupção do mundo, investiguei a carne fraca, investiguei as lojas americanas e passei a minha vida, que é a minha experiência, auxiliando grandes empresas e órgãos públicos a retomar o caminho da ética e da integridade. Essa é a minha experiência. E veja, é isso que a gente precisa, a gente tem que parar com essa questão de gangue. Dizem que o Felipe me parece a nova cara da velha política e todos os demais, e gostaria de muito humildemente, delicadamente incluir na velha política, Cido, porque você é um produto do seu tempo e agora a gente precisa de novidade. Se você, tanto quanto eu, espera uma administração ética, transparente, com esforço político correto, eu vou repetir aqui e pedir o seu voto. O meu nome é Bruno Pandini. Eu estou aqui porque representando a sua voz. A gente não pode mais ter esse tipo de política. Chega. São quantos anos a gente vai ter que esperar para que a política se renove, para que a gente traga uma esperança de que Araçatuba volte a ser uma cidade forte, para que o desenvolvimento econômico que a gente traga te devolva qualidade de vida? Quanto tempo a gente vai ter que esperar para que a gente resolva as questões com responsabilidade? Réplica agora do candidato Cido Prefeito. 45 segundos, candidato. Você sabe, meu caro Bruno, o seguinte, o Shopping Praça Nova, o balé municipal, você acha que isso são coisas antigas? Nós tínhamos uma sala de balé, eu deixei 6. 1.000 crianças fazem balé. Nós temos gente que dançou no balé municipal na minha época, que dança na Europa. Ela me ligou outro dia durante a campanha para dizer, prefeito, se não fosse o balé eu podia ser empregada doméstica hoje, eu estou dançando na Europa. Então, a política não tem idade. Você acha um político se ele for progressista, se ele for humanista, se ele defender os seus interesses. E é isso que eu faço ao trazer emprego, trabalho e renda para a nossa cidade. Candidato Bruno Pandini, 45 segundos para a tréplica. Bom, nesses 45 segundos, eu quero te pedir mais uma vez atenção para pensar quanto tempo que a cidade está parada. Há quanto tempo a cidade não te dá aquilo que você espera como qualidade, como expectativa de ter uma vida mais confortável aqui? A gente tem um crescimento desorganizado, uma vida cada vez mais distante, um tempo cada vez mais seco, mais quente, e nada é feito. Araçatuba está perdida no tempo e perdida por culpa dos políticos. Só que a gente pode fazer história no dia 6 de outubro. É conseguir eleger o mais novo e o mais preparado candidato para governar a nossa cidade com muita força. Bruno. Vamos então para mais um intervalo. Na volta tem o 5º e último bloco de debate entre os candidatos a prefeito de Araçatuba. Eleições 2024.
Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Araçatuba. Neste quinto bloco, os candidatos farão as considerações finais. A ordem será inversa do bloco anterior, conforme estipulado nas regras. Os candidatos terão 30 segundos para fazer as considerações. Pela ordem, então, o primeiro a falar é o candidato Cido Prefeito do PV. Você sabe, eu já fui prefeito e eu tive o apoio do presidente Lula para modificar a vida dessa cidade. Agora eu sou o único candidato que tem o apoio do Lula. Por isso eu quero pedir a você que votou no Lula 30% da nossa cidade para caminhar conosco, para a gente mudar novamente os rumos de Araçatuba. Eu que fiz Minha Casa Minha Vida, que fiz escola, peço o seu voto e o seu apoio. Você que ama Araçatuba, Cido Prefeito 43. Obrigado, candidato. O próximo, então, candidato a fazer as considerações finais, candidato Zanata. Eu sou o Zanata 22 e eu quero dizer algo para vocês. Não caia nessa balela do Borella, do Felipe, que quem prega voto útil é quem está derrotado. Quem está com medo do resultado. O Instituto Veritá, que nós contratamos, é o único grande instituto com mais de 30 anos, usado pelo Pablo Marçal, elogiado pelo Tarcísio, e não uma empresa que começou há 11 meses atrás, que tirou a 8ª nota fiscal. E por causa do medo que eles querem proporcionar em você, eles mentem. Por quê? Porque não acreditam em si próprios. Ok, candidatos, obrigado pela participação de vocês. Os próximos candidatos, então, Dr. Felipe Fornari e também Borella. Pela ordem, o próximo a falar será o candidato Dr. Felipe Fornari. 30 segundos, candidato. Queria agradecer, terminando esse debate, mais uma vez a Deus, que as pessoas me falaram que eu fui o único candidato. Quero agradecer a Deus em todos os debates. E porque eu sei que sem Ele, nada somos. E eu me coloco como um instrumento dele para fazer a diferença para a nossa cidade. E gostaria de agradecer mais uma vez a nossa população, que sonha esse sonho junto e que domingo, a partir de domingo, em janeiro, nós vamos tornar esse sonho realidade. Por isso, vote Dr. Felipe Fornari e Cido Saraiva, 11. Candidato Borella agora, 30 segundos para as considerações finais. O meu número é 55. Eu gosto de Araçatuba, eu nasci em Araçatuba. A administração do Dilador, da qual eu fiz parte, mudou essa cidade. Eu vou continuar mudando, vou melhorar ainda mais a vida dessa cidade. O nosso vice-prefeito, Dr. Flávio, pode ser o secretário de saúde e ele vai trabalhar com afinco para isso. E eu vou continuar defendendo a nossa cidade dessas pessoas ligadas ao crime. Contem comigo, meu número é 55, Borella e Dr. Flávio Salatino. Ok, candidatos, então o próximo, fechando essa quinta rodada, é o candidato Bruno Pandini, que tem 30 segundos para fazer então as considerações finais. Candidato, valendo. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar os 5 candidatos e compará-los quem é o melhor. Se você quer uma mudança de verdade, eu estou aqui agora. Eu estou aqui de forma séria, não fazendo campanha daqui 4 anos, para defender com unhas e dentes a nossa cidade de Araçatuba, para um futuro e para um progresso que ela merece, agora, sem perder de vista para o futuro. Então, dia 6 de outubro, neste domingo, a gente tem a chance de fazer juntos uma história linda de conseguir eleger o mais novo e o mais preparado candidato, Pandini 30. Ok, candidato, agradeço a presença de todos os candidatos que participaram desse debate entre os candidatos a prefeito de Araçatuba. E agradeço também você de casa que acompanhou este momento. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Uma ótima noite e domingo tem as eleições, dia 6 de outubro. Então vote com consciência. SBT Interior nas eleições 2024. Debate SBT Interior. Oferecimento. Plano SC Saúde. Seu cuidado, nossa exclusividade.